Olá, paz do Senhor, eu estou muito feliz de, através desse devocional, poder trazer a palavra de Deus. Então abra o seu coração e receba mesmo do Senhor nessa hora, porque a palavra dele é transformadora. E é tão incrível quando a gente lê, a gente vai a fundo para poder entender o que ela realmente está querendo dizer, sabe? Entender talvez aquilo que a gente muitas vezes só ouve, mas você não sabe o porquê. O que significa aquela palavrinha ali? E é maravilhoso. A palavra do Senhor aos nossos corações hoje, queridos, está em Mateus, capítulo 27, versículo 34, que diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Provando-o, não o quis beber. E também, Marcos, ali em Marcos 15, 23, diz: deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Só pra gente poder frisar aqui, fel, nós sabemos que refere simplesmente a algo amargo, E que ali, quando diz vinho com mirra, em Marcos, é identificado como mirra, ou seja, um narcótico. E os judeus, queridos, eles tinham um costume, olha que interessante isso. Os judeus, eles tinham ali um costume que está baseado em Provérbios 31:6. Provérbios 31:6 diz: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Ou seja, ele na parte A, bebida forte aos que perecem, tá falando, olha só, no sentido do que? De administrar uma medicação. Olha que interessante. E era uma medicação analgésica misturada ali com vinho. Então, as vítimas da crucificação, elas precisariam tomar. Então, eles davam isso para aqueles que eram crucificados. E tinha um objetivo. Qual que era, O objetivo era amortecer a dor. Só que não é porque eles tinham compaixão dos que estavam sendo crucificados. Não. A questão era porque, provavelmente, para eles não ficarem se debatendo quando estivessem ali. E eu acho tão interessante, queridos, que quando colocaram, na boca de Jesus, ele já na hora, ele sentiu o que era. E por isso que ele não tomou, queridos. Ainda que Jesus, ele estava o quê? Sedento. Sedento. Mas ele diz ali: mas ele, provando-o, não o quis beber. Meu Deus. Porque Jesus sabia que os seus sentidos, não seriam mais os mesmos. Ele sabia que os sentidos dele ficariam entorpecidos antes de completar a sua obra. Porque olha só como era forte essa medicação, fazendo com que eles não sentissem a dor, saíssem de si talvez. Então Jesus, ele não poderia, porque ele tinha algo a se cumprir, ele tinha algo a fazer. E eu digo mais, Jesus, ele não simplesmente porque ele quis fazer, mas tão somente porque ele obedeceu ao Pai. Por obediência ao Pai, olha só o que diz em Filipenses 2:8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, por obediência ao Pai, mesmo sedento, ele não ousou tomar, porque ele preferiu obedecer. Ele precisava estar, são. A mente dele precisava estar em plenas capacidades, sabe? Ele precisava estar em plenas capacidades mentais. Para aquelas horas, que estavam por vir. E olha como o propósito dele foi até o fim, nada podia impedir, Era necessário que Jesus ele estivesse desperto, sabe, queridos?
e plenamente consciente para, por exemplo, ele estar consciente para ministrar aquele homem na cruz, o ladrão da cruz, no último momento da vida dele. E sabe o que eu quero dizer, queridos, com tudo isso para nós? Que eles tentaram apagar Jesus. Mas Jesus, ele estava o quê? Jesus, ele estava atento, né? Jesus, ele não caiu na cilada. Jesus, ele sabia que, primeiramente, ele precisava obedecer ao Pai. Independente de tudo aquilo que poderiam trazer para ele, para aliviar a sua dor, para tirar ele do sofrimento. Mas para ele, abriu mão. Ele abriu mão. Ele preferiu. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu fiquei pensando, o que eu poderia trazer para nossa realidade sobre isso? Quantas vezes, queridos, sabe? Nós abrimos mão de Deus. Nós abrimos mão de obedecer a sua palavra. Porque nós estamos passando por situações, sofrimentos. Estamos passando por dores. E nós queremos amenizar aquilo. E aí nós aceitamos aquilo que o mal, que o inimigo traz para nós. Nos tirando do foco. E nós preferimos daí viver as coisas desse mundo. Fazendo muitas vezes com as nossas forças. Para nos aliviar. Do que esperar, sabe, o tempo certo de Deus. Do que obedecer até o fim a palavra do Senhor. Obedecer ao Pai. E muitas vezes nós aceitamos qualquer migalha. Jesus, ele estava sedento, mas nem por isso ele bebeu. Nem por isso. Então, eu deixo essa breve palavra ao meu coração. Eu deixo essa breve palavra ao teu coração. Eu digo que Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Vamos seguir os passos do Mestre Jesus, né? Que vale a pena obedecer a palavra de Deus. Vale a pena no momento da dor, da angústia, deixar com que o Senhor faça. Então somente obedecer e confiar, para que a obra dele seja completa na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe seu dia, seu resto de semana, sua vida, sua família. Que você seja cheio da presença dele. Em nome de Jesus.